Boa noite, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor juntamente conosco? Glória a Deus. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Louvemos para pa 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 pa, Jesus, para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa, Jesus, para pa 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 pa. Aleluia! Que seu coração possa ser cheio e alegre. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. É muito importante quando a gente decide se entregar na presença do Senhor. É muito importante quando a gente decide ouvir a voz do nosso grande Deus. Que a gente possa, nesse momento, você aí na sua casa, que você possa sentir a presença do Senhor, que você possa ouvir o que Ele tem para falar para você nessa quarta-feira, nesse culto de ensino. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. E céus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Amém. Você conhece a história de Neemias, o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém? Meu nome é Patrícia Jacobi. Se você quiser saber quem foi Neemias, fica aqui comigo até o final para não perder nada dessa história tão impressionante. Você faz parte dos 75% que assiste os vídeos, mas não é inscrito por aqui? Então já se inscreve aqui no canal clicando aí nesse botão vermelhinho. Ativa o sininho para você não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Bom vídeo! Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa. O texto bíblico não faz nenhuma menção sobre a esposa ou filhos de Neemias. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Na corte persa, ele possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro de 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria de seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado, então ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. Depois, entre março e abril de 445 a.C., enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias e lhe perguntou qual era o motivo de sua tristeza. Neemias explicou seu problema ao rei e conseguiu dele permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Ele foi nomeado governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Então, inicialmente foi estabelecido um prazo para que ele cumprisse a tarefa e retornasse ao palácio. Neemias levou consigo todos os documentos necessários que garantiam a legalidade de suas ações. Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grande oposição que surgiu da parte de Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Essas 3 pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram insultos e zombarias,
Arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia e, inclusive, tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar num lugar que só era permitido aos sacerdotes, para que assim pudessem infamá-lo, desacreditando-o diante do povo. Como se não bastasse a forte oposição externa, Neemias também precisou lidar com a oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos e sociais, que levaram a população de Judá à beira de um colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente, e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução. As condições climáticas também agravavam a crise de alimentos, e soma-se a tudo isso o fato de que os últimos administradores haviam explorado a população. Tais condições fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar altos impostos. Realmente, Neemias enfrentou muitas oposições, mas saiba que a forma como ele lidou com cada uma delas traz muitos ensinamentos que você pode aplicar na sua vida hoje e que podem transformar a sua história e te abençoar. Se você quiser aprender mais com Neemias sobre esses princípios bíblicos, o canal Púlpito em Tela fez um vídeo com lições importantes tiradas do exemplo de Neemias. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E falando em exemplo de Neemias, vamos ver um pouquinho das características deste homem de Deus. Mas antes, se você estiver curtindo esse vídeo, já clica aí no botãozinho gostei, beleza? Neemias foi sem dúvida um habilidoso líder e administrador. Apesar de toda a oposição que durante um tempo até conseguiu atrapalhar as obras da reconstrução, Neemias se mostrou um grande líder que com muita habilidade conseguiu prover a organização e a motivação necessária para que o trabalho fosse concluído. Quando o trabalho foi finalizado, Neemias tomou algumas ações para melhorar a vida em Jerusalém. Ele estabeleceu alguns funcionários e lhes delegou autoridade para que pudessem contribuir com um governo mais justo naquela província. Não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Neemias, pois provavelmente esse período foi intermitente. Neemias teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação ao conduzi-la a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei, feita pelo sacerdote Esdras, da confissão dos pecados e do juramento em que o povo prometeu guardar os mandamentos da lei. Neemias foi um homem de caráter. Ele é descrito como uma pessoa de oração. Neemias era íntegro, rígido com relação à justiça e demonstrava grande humildade, bondade e piedade. Ele possuía uma fé verdadeira no Deus de Israel e era especialmente comprometido com o zelo pelo culto ao Senhor. Com base na história de Neemias, percebemos que ele era uma pessoa de ação e, impulsionado por sua fé, não ficava apenas esperando que algo sobrenatural acontecesse. Antes, se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. Quando estudamos sobre quem foi Neemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada. E aí, gostou da história de Neemias? Não esquece de dar um pulo lá no canal Púlpito em Tela e conferir muitas lições tiradas nessa história, tá bom? Se você precisa de um vídeo comercial, institucional ou didático, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida, muito obrigada e até a próxima! Boa noite a todos os irmãos e as irmãs da ICZ, Igreja de Cristo Central. Estamos nesse culto de ensino hoje para aprendermos mais da palavra do Senhor, louvarmos a Ele por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Hoje é um culto especial e gostaríamos de lembrar que no próximo domingo, às 8 horas da manhã, estaremos entregando a nossa primeira semana de jejum. Então você vem, traz o seu café da manhã e juntos nós iremos entregar esse jejum ao Senhor. Às 9 horas teremos a nossa escola de oração.
onde estaremos aprendendo a orar uns com os outros e com a palavra de Deus. E às 10 horas, um grande culto de Santa Ceia, onde teremos uma mesa bem farta, bem bonita, para louvarmos e celebrarmos ao Senhor. Venha estar conosco nessas nossas programações. E lembrando que sábado, pela manhã, a partir das 8 horas, temos a nossa consagração aqui no nosso andar de cima. Eu gostaria de estar com vocês nesses momentos. Eu gostaria de, nesse instante, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 13. Nós estaremos lendo o capítulo juntamente com os ensinamentos que esse capítulo tem para as nossas vidas. Mas hoje estaremos falando sobre restaurando, organizando e orando. Nós queremos, nesta noite, neste culto de ensino, iniciarmos orando a Deus, agradecendo a Ele por todas as coisas. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo e por todos. Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nos ajuda, Senhor Deus, hoje entendermos, compreendermos a Tua palavra, e que nós venhamos ser edificados nesta noite pelo Senhor. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, hoje nós estamos finalizando a nossa caminhada bíblica através da série de Esdras e de Neemias. Nesses meses nós vivemos muitos momentos agradáveis, nós tivemos muitos aprendizados, nós estudamos, aprendemos e ensinamos esses dois livros que tratam da restauração, trata da reorganização da cidade, do culto, das questões sociais do povo de Deus. Isso aconteceu após o cativeiro. Hoje nós estaremos concluindo esta série de mensagens com a certeza e a consciência do dever cumprido, em poder ter a bênção de Deus, de poder transitar, caminhar, percorrer por todos esses capítulos de Esdras e de Neemias, estando atento aos capítulos, aos versículos, às frases, às palavras que aqui estão contidas. Nós louvamos a Deus por termos conseguido iniciar e hoje concluir. Bom, hoje nós vamos falar sobre a restauração e organização em meio a uma vida de oração. Nós vamos ver hoje, a partir desse texto de Neemias, no capítulo 13, esse capítulo que pode acrescentar muito aprendizado para as nossas vidas, na nossa caminhada bíblica e caminhada espiritual. Portanto, o primeiro ensinamento de hoje para nós, que está contido nesse capítulo 13 de Neemias, é que Deus, Ele deseja restaurar a pureza do seu povo. Infelizmente, nós temos visto nos últimos dias, temos percebido no meio da igreja, no meio evangélico, as pessoas têm perdido essa coisa chamada a pureza. E Neemias, no capítulo 13, deseja restaurar a pureza na vida do povo de Deus. O versículo número 1 diz que naquele dia, foi lido o livro de Moisés, e foi lido em alta voz diante do povo. E ali se achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus. O que é que esse versículo está nos ensinando acerca dessa pureza? É que naquela época, o povo de Deus estava andando muito misturado com outros povos. E eram povos que adoravam a ídolos estranhos, a deuses estranhos. Portanto,
Deus, para trazer pureza para a vida do seu povo, ele diz: olha, eu não quero que vocês estejam misturados com outros povos, e que vocês não façam aliança com esses povos. É interessante que o Salmo diz que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Percebemos o anseio, o desejo de Deus para guardar essa pureza do povo de Deus. O versículo número 2 diz que, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinha contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Então, percebam vocês que esse versículo de número 2, ele vai falar e contar aquela história de Balaão, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com quem a gente anda. A gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. Na verdade, existe o bem e existe o mal. Nós fomos chamados para caminhar junto ao bem. A Bíblia diz que quando alguém fizer até mal a nós, nós podemos pagar este mal com o bem. Mas nós devemos nos associar ao mal. Essa história de Balaão conta exatamente isso. Um profeta de Deus que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus transformou aquela maldição em bênção. E eu espero que a cada dia da nossa vida, Deus esteja fazendo isso na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Que Deus esteja tratando o nosso coração. Que Deus possa estar nos ensinando a andar com as pessoas certas, para que nós não venhamos perder esta pureza do Evangelho. O Evangelho nos ensina que nós somos como ouro, que tem que passar pelo fogo para apurar e sair de lá mais brilhante. Portanto, o versículo número 3 diz assim: quando o povo ouviu essa lei, decidiram então excluir de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Então perceba que o povo tomou uma atitude. O povo foi chamado a atenção por Neemias. O povo ouviu a lei de Moisés, que foi lida no livro em alta voz. E o povo então entendeu que não poderia estar se misturando com um certo tipo de pessoas que iriam trazer mais o mal do que o bem. Então nós aprendemos isso em primeiro lugar, que uma das prioridades de Deus é preservar, é trazer de volta a pureza na vida do povo de Deus. Em segundo lugar, esse texto de Neemias, capítulo 13, nos ensina que nós devemos também, como cristãos, como servos de Deus, reorganizar o templo da casa de Deus. Ou seja, nós devemos manter um cuidado com tudo aquilo que faz parte do templo da casa de Deus. Na verdade, nós somos o templo e também somos moradas do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos reorganizar a nossa vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como você está diante do Senhor, mas quando a vida está uma bagunça, a gente não consegue caminhar como Deus deseja para nós. Portanto, na casa de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado. Nós já vimos em primeiro lugar que Deus quer a pureza, e a pureza vem quando a gente procura se santificar mais. Santificado, santo significa separado. Então, em segundo lugar aqui, a gente precisa valorizar essa reorganização que Deus quer fazer na vida da gente. E para isso, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente delega poder sobre a vida da gente. Muito cuidado. A Bíblia diz que quem pede dinheiro emprestado fica na mão de quem emprestou. Então, todas as vezes que você
pede um dinheiro emprestado, você vai delegar o poder daquela pessoa sobre a sua vida. Precisamos tomar cuidado nessas áreas da nossa vida. Por quê? Porque Neemias vai nos ensinar no versículo de número 4, e eu creio que você deve estar vendo aí na sua casa. Se desse para a gente mostrar também os versículos 4, que é muito importante, você analisa aí na sua casa, que diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, e ele era parente próximo de Tobias. Então percebam vocês que o sacerdote Eliasibe, ele recebeu uma incumbência de Neemias. Neemias o colocou como sacerdote para ele zelar pela casa de Deus, para ele tomar conta do templo de Deus. Mas o final do versículo mostra um detalhe interessante que nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente delega poderes. O que é? É exatamente ter cuidado com as pessoas que são mais próximas da gente. É preciso ter o cuidado para não confundirmos as coisas de Deus com as nossas coisas pessoais ou familiares. É interessante que nunca se pode confundir o que é espiritual com aquilo que é carnal, aquilo que é humano. O versículo 5 diz assim: e já lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal. Perceba que aqui há uma atitude errada do sacerdote Eliasibe. Ele recebe o poder das mãos de Neemias para cuidar do templo, cuidar da dispensa do templo. E aqui o que ele faz? Quando Neemias se ausenta, a primeira coisa que ele faz é ser uma sala grande a Tobias. Ou seja, ele foi para o lado familiar. Quantas vezes nós, ao recebermos delegações da parte de Deus, às vezes nós não infligimos o mesmo erro. A gente quer sempre privilegiar a família da gente, a gente quer privilegiar as pessoas mais próximas da gente. Isso é um erro. Isso não é algo acertadamente para alguém fazer. Então tome muito cuidado quando você receber algo da parte de Deus, para você não estar distribuindo por amizade. Porque Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um propósito para cada um. Mas nós não temos o direito de fazer moeda de troca com aquilo que Deus tem nos dado. Então, na casa do Senhor, na casa de Deus, no templo de Deus, também é assim. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque não é o fato de você estar na liderança que agora você vai privilegiar os amigos do rei, os seus amigos pessoais, seus amigos particulares. Não, é preciso tomar cuidado, porque nunca pode se confundir o que é espiritual com o que é humano, gente. Então, Tobias, ele foi um dos maiores inimigos do povo de Deus. Ele se levantou contra, ele fez ameaças, ele mandou carta ao rei para embargar a obra. Tobias foi alguém que se levantou ferrenhamente contrário a tudo aquilo que era de Deus. O que acontece? Quando Neemias volta para a sua cidade, ele se ausenta de Jerusalém. Esse sacerdote, Eliasibe, ele faz algo que não agrada o Senhor. Ele começa a fazer média, e com isso ele tira o incenso, os utensílios do templo, ali onde guardava o dízimo e o vinho novo do Senhor, onde guardava o azeite, diz o versículo 5, ali onde ficava o sustento dos levitas, onde ficava ali o sustento dos cantores. Ele então pega este lugar, que é um lugar de Deus, é um lugar espiritual, e ele faz moeda de troca com o inimigo do povo de Deus,
que é Tobias. O que é de Deus é espiritual. O que é humano e carnal. Muito cuidado quando você for reorganizar a sua vida, para você não inverter as coisas. A Bíblia diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jamais podemos dar o que é de Deus em troca daquilo que é de César. Tudo o que é delegado precisa também ser supervisionado. Um dos grandes erros nossos, às vezes, é entregar uma coisa, uma pessoa, e não estar supervisionando. E às vezes, aquela pessoa a qual nós entregamos, que é o caso do Eliasib, não era uma pessoa preparada para receber aquilo que foi entregue. Você vê que logo em seguida ele já negocia, ele prejudica a casa de Deus, prejudica a obra de Deus, por causa das suas amizades, por causa do seu parentesco. O versículo número 6 diz assim: mas quando tudo isso estava acontecendo, diz Neemias, eu estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois eu pedi sua permissão e voltei para Jerusalém, e aqui eu soube do mal que Eliasib fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Gente, Neemias está dizendo: eu confiei nesse sacerdote, eu entreguei a ele o direito de administração de parte do templo, e o que ele fez? Fez tudo errado. Ele entregou pérola aos porcos, ele entregou aquilo que é de Deus a quem não merecia ter. Portanto, Neemias volta para supervisionar, e quando ele chega, ele percebe que está tudo errado. Tobias sempre foi esse inimigo da obra do Senhor, sempre foi um perseguidor, sempre foi alguém que não merecia nada da administração de Deus. Mas, infelizmente, o sacerdote se voltou para isso e cometeu esse grande erro. É preciso, então, reorganizar sempre o que está fora do lugar errado. Ou seja, nós precisamos consertar primeiramente o nosso templo e morada do Espírito Santo. Retirar aquilo que está errado, aquilo que está inadequado. Nós precisamos consertar a nossa vida espiritual, mas também precisamos consertar a igreja do Senhor, onde nós congregamos. Porque o versículo 8 diz assim: Neemias diz: eu fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas novamente e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e de incenso. Perceba que Neemias, quando vem supervisionar a obra, ele percebe que tem muita coisa errada. E ele começa a tirar os erros. Ele joga fora da sala os móveis de Tobias. Eu não sei o que ou quem tem sido Tobias na sua vida, mas se tem sido algo que tem tomado o lugar de Deus, se tem sido algo que tem sido mais humano e mais carnal do que o espiritual de Deus, hoje Neemias nos ensina a jogar fora. Hoje Neemias nos ensina a consagrar novamente aquilo que nos foi entregue por Deus. Uma das preciosidades que nós temos entregue, que foi nos dado por Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que nós carregamos dentro de nós um grande tesouro, portanto, em vaso de barro, que somos as nossas vidas. E nós não podemos viver entristecendo esse Espírito dentro de nós, com coisas que não agradam o Espírito Santo. Assim também é na casa do Senhor. Tudo aquilo que nós percebemos que não é de Deus, nós precisamos evitar, nós precisamos jogar fora, nós precisamos nos livrar de tudo isso. Existem princípios que não podem ser substituídos por propósito. Há uma diferença muito grande entre princípio e propósito. Princípio não se muda, propósito sim. Mas às vezes nós queremos mudar
os princípios de Deus por propósito. O versículo 10 diz assim, Neemias diz, eu também fiquei sabendo. E você? Está sabendo o que está acontecendo na sua vida espiritual? Você está se dando conta que tem muita coisa que precisa ser refeita, tem muita coisa que precisa ser realizada, reformada? Neemias diz, eu fiquei sabendo que os levitas não tinham mais recebido a parte que lhe era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Imagine que aquele culto a Deus, que era preparado pelos levitas, que era cantado pelos cantores, tinha deixado de existir. Por quê? Porque alguém decidiu fazer o que não era da vontade de Deus. E Neemias volta para restaurar. Será que eu e você, que estamos assistindo este vídeo hoje, como é que está o nosso culto a Deus? Como é que está a nossa adoração a Deus? Será que muitos que estão vendo e ouvindo já deixaram de adorar, já deixaram de cultuar? Não, Neemias vem nos ensinar que sempre há espaço para restauração. As coisas de Deus não podem ser negligenciadas ou feitas de qualquer jeito. As coisas de Deus é para ser feitas com excelência. As coisas de Deus é para ser feitas com o melhor que nós temos. Porque o versículo número 11, o capítulo nos ensina, dizendo, por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e os cantores e os coloquei cada um nos seus postos. Gente, isso aqui é tremendo para mim e para você. Por que muitos têm negligenciado o templo de Deus? Tanto o templo pessoal como o templo igreja. Quantos desigrejados estão por aí vagando, achando que não precisa de congregar, que não precisa ter comunhão? Isto é um erro. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como alguns têm feito. O congregar vai trazer para nós a comunhão, a adoração coletiva, o cuidado, o amor, os mandamentos recíprocos, eles se cumprem de uns aos outros. Neemias, ao perceber os erros cometidos durante a sua ausência, começa a colocar cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu lugar. Então começa a organizar a sua vida. E vamos organizar também a casa do Senhor. Quando organizamos o que precisa ser organizado, as coisas começam a voltar ao normal e começam a fluir novamente. Versículo 12. Versículo 12 diz assim: todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Então perceba, gente, que Deus não vai trabalhar na desorganização. Uma vida financeira desorganizada jamais está preparada para receber mais bênçãos de Deus. Deus não é maluco para dar a quem não sabe administrar. Nós vamos ver isso na parábola dos talentos. Quando ele dá 1 talento a uma pessoa, ele dá 3 talentos a outra, e ele dá 5 talentos a outra pessoa. E o questionamento e a pergunta é: por que Deus deu só 1 talento àquela pessoa e deu 5 a outra? Porque Deus já conhecia o coração, Deus já conhecia o método de administração. E aí, aquele que recebeu 5, você vai ver na parábola que multiplica. O que recebeu 3, multiplica. Agora, o que recebeu só 1, o que ele fez? Enterrou. Ainda tem a desculpa de dizer que não conhece, que não conhecia Deus, achava que Deus era um Deus zangado, seria um Deus que iria cobrar por isso. Então perceba que Deus dá a quem tem condição de receber. Deus, se você está administrando bem aquilo que Deus tem te dado, a tua vida, o teu ministério,
os teus dons, os teus talentos, as tuas finanças, se você tiver organizadamente na sua vida assim, Deus vai ter mais para te dar. Versículo 13, Neemias diz: então eu coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok, um levita chamado Pedaías, como encarregado dos depósitos. Então perceba que Neemias começa a organizar. Neemias organiza a vida espiritual do povo. Você vai ver que ele coloca o sacerdote no lugar certo, o escriba no lugar certo, o levita no lugar certo. E lá no final do versículo vai dizer que ele colocou esses homens porque esses homens eram homens de confiança e eram homens de responsabilidade. Gente, Deus está em busca de pessoas de confiança. Deus está em busca de pessoas que tenham responsabilidade com a obra dele. E se você for uma dessas pessoas, pode ter certeza, Deus há de agir na sua vida. Deus há de derramar chuvas de bênção na sua vida. Deus conhece o seu coração. Se o seu coração for um coração abençoador, Deus irá derramar bênção sob medida na tua vida. Prepare-se para receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Mas antes, você precisa saber administrar tudo isso que Deus tem para te dar. É muito difícil, irmãos, trabalhar com pessoas que não são de confiança. É muito difícil você trabalhar com pessoas irresponsáveis. Deus não entrega as suas primícias. Deus, Ele não entrega o melhor que Ele tem para pessoas que não têm confiança, para pessoas irresponsáveis. Portanto, busque mais confiança diante de Deus, seja mais responsável diante de Deus, porque Deus tem sim grandes coisas para dar para mim e para você. Versículo 14, Neemias faz uma oração, e lá no final nós vamos ter um tópico apenas para ver esse tipo de oração de Neemias. Terceiro ensinamento: precisamos priorizar e consagrar o dia dedicado à adoração ao Senhor. Como está a sua vida congregacional? Como está na sua vida espiritual? Como está a sua adoração? Gente, Deus fez o mundo inteiro e todas as coisas que nele tem em 6 dias. E diz a palavra do Senhor em Gênesis que no 7º dia Deus decidiu descansar. E você vai ver que Deus, na lei de Moisés, Ele pede as pessoas para guardar um dia da sua vida para adorar a Deus. E a minha pergunta nesse culto de ensino para você hoje é que se você tem valorizado isso, se você tem guardado um dia para Deus, ou se você tem corrido tanto, está tão ativo em tantas coisas que tem negligenciado até de guardar um dia para adorar o Senhor. Quantas e quantas pessoas estão envolvidas com tantas coisas, mas tem esquecido de vir para a casa do Senhor, tem esquecido de vir para a casa do Senhor, para aprender mais da sua palavra, para ter comunhão com os irmãos, para apresentar-se diante de Deus coletivamente como igreja. O versículo 15 vai nos ensinar que, infelizmente, ainda hoje, existem muitas e muitas pessoas que não entenderam que o dia do Senhor deve ser privilegiado. Se Deus lhe colocou numa igreja que a segunda-feira tem culto de oração, esse é um dia do Senhor para a sua vida, para você orar. Se Deus colocou na sua igreja um culto de ensino, para ensinar você, esse também é um dia do Senhor, marcado para você adorar a Ele. Se Deus marcou um domingo para você estar na casa do Senhor, você deve guardar esse dia, esse horário, e não negociar
negociar com Deus ou com você mesmo. Esses dias de vocês estarem crescendo na graça, na fé, na comunhão do Espírito Santo. O versículo 15, Neemias diz: naqueles dias eu vi que em Judá havia alguns que estavam pisando uvas. Havia também uns que estavam ajuntando trigo. Outros estavam carregando jumentos, vinho, uvas, figos e todo tipo de carne. Tem gente que negligencia o culto ao Senhor por qualquer coisa, seja pelas coisas alegres dessa vida, da qual a uva representa, seja o figo, as coisas aparentemente doces, e às vezes tem se sobrecarregado com tanta coisa, mas tem esquecido do principal, que é estar na casa do Senhor, é guardar os dias de adoração. Final do versículo diz que Neemias então diz: eu os adverti que não vendessem aquilo naquele dia. O que estava acontecendo aqui, gente? O povo, ao invés de vir para o templo do Senhor adorar o Senhor, estava vindo fazer barganha. O povo, ao invés de vir para a casa do Senhor para louvar, para adorar, para estar em comunhão, estavam com o pensamento e o sentimento fora da lei. Eram apenas interesses pessoais, de vender suas uvas, de vender os seus figos, de apenas descarregar a sua carga espiritual, mas não estavam aqui verdadeiramente com o intuito de louvar, de adorar a Deus. Estavam fazendo do templo do Senhor um comércio pessoal, individual, egoísta. A motivação errada do dia do Senhor. Quando nós viemos para o templo do Senhor, nós temos que vir para adorar, para louvar, para ser grato a Deus, mesmo servir a Deus. O versículo 16 diz que havia também os da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e toda espécie de mercadoria para vender em Jerusalém no sábado. Quando você tem vindo para o templo do Senhor, qual tem sido a sua motivação? Pessoal, individual, egoísta, egocêntrica ou coletiva? Infelizmente, ainda existem muitos que não descobriram a motivação certa do que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, irmãos, é muito mais do que só vir à igreja. Cultuar a Deus é não só estar na igreja, mas é participar do culto ao Senhor. É não perder tempo, né, no culto a Deus. O versículo 18 nos diz que isso é um costume antigo, porque por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todas essas desgraças sobre nós, sobre essa cidade. Irmãos, esse povo foi para o cativeiro com um único motivo: porque eles desobedeceram ao Senhor, e o Senhor tinha que os ensinar naquele cativeiro, e durou 70 anos aquele cativeiro. E a minha pergunta para você que está nos assistindo nesta noite: quanto tempo tem durado o teu cativeiro? Quanto tempo ainda vai durar a tua desobediência? Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor te convida para tomar uma postura diferente, para você retirar aquilo que não está agradando a Ele, para você não permitir que você precise mais viver provado. Algumas áreas da sua vida já era para você ter se libertado disso. As atitudes enérgicas, às vezes, precisam ser tomadas para a restauração e reorganização do culto a Deus. Eu sei que às vezes algumas pessoas não concordam com muitas coisas que eu digo, com coisas que às vezes tocam na tua ferida, com algumas coisas que muitas das vezes você não concorda.
Mas na verdade, o pastor, ele não foi chamado por Deus para agradar a todo mundo. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E às vezes, nós temos que tomar certas atitudes que muitos não compreendem. Por exemplo, quando a gente fala de dízimo e oferta aqui, talvez no coração de algumas pessoas possam pensar: ah, o pastor está querendo que entre mais dinheiro na igreja, o pastor está querendo mais dinheiro para a igreja. Não, gente, quando eu falo de dízimo e oferta, eu estou pensando na sua vida espiritual, porque é claro na palavra de Deus, quando diz que todas as vezes que a gente negligencia o dízimo e a oferta, o devorador se levanta na nossa vida material, na nossa vida espiritual, tenta nos abater. E quer ver uma coisa difícil, gente? É a falta de dinheiro. O devorador, ele entra na saúde, ele entra na mente, ele entra no coração das pessoas simplesmente por causa da desobediência do dízimo e das ofertas. Deus nunca precisou de um dízimo. Deus nunca precisou de uma oferta. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas se você não entender esse princípio ainda na sua vida, significa que ainda tem algo que você precisa trabalhar na sua vida espiritual. Porque o dízimo não é material, o dízimo é algo espiritual. Você pensa que o fato de você depositar uma nota, ou fazer uma transferência, ou um Pix do banco, aquilo ali está refletindo tudo o que você sente, tudo o que você vive com Deus? Não, gente. O material é o mínimo. Quando nós devolvemos para Deus alguma parte daquilo que Ele nos deu, o que é que nós estamos dizendo? Senhor, está aqui uma parte do mês que eu passei inteiro, peguei ônibus, peguei Uber, tive que suar, como diz a tua palavra, para ganhar o pão de cada dia, e eu devolver isso para o Senhor é uma dádiva. É uma bênção para mim devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem me dado. Às vezes a gente pensa muito no valor que a gente está devolvendo, mas a gente esquece do valor que Deus está nos abençoando. Portanto, será que portas terão que se fechar? Será que Deus terá que fechar algumas portas na nossa vida para que nós venhamos aprender o que é certo? Olha o que diz o versículo 19. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas as portas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto à porta para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Gente, Neemias teve que fechar as portas para que o povo entendesse que ali não era um lugar de barganha, ali não era um lugar de negócio, ali era um lugar de adoração. Neemias teve que acabar com aquele comércio. Neemias teve que acabar com a lucratividade de alguns sabidos, esta é a verdade, que aproveitava a movimentação do tempo para fazer negócio. E você, quando vem ao tempo, vem para fazer negócio com um amigo, com um irmão, ou você vem porque você tem um negócio com Deus? Versículo 20 diz que uma ou duas vezes os comerciantes insistiram. Os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora da porta de Jerusalém. Deus havia ensinado, mas eles não queriam aprender. Eles queriam levar a vantagem. E quantas igrejas por aí estão pregando um evangelho do toma lá da cá? Do evangelho da vantagem. Do evangelho que você não sofre mais, que você não adoece mais, que você é dando que se recebe. Não, esse não é o evangelho de Cristo. Ele diz: aquele que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz. O evangelho de Cristo diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus nos tem advertido. Deus continuará nos advertindo, mesmo com toda a nossa teimosia. Tem muita gente teimosa que está na peia, está apanhando, as portas estão fechadas, nada dá certo na vida, mas não quer mudar. Olha o que diz o versículo 21.
Mas eu os adverti dizendo: porque vocês passaram a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, eu mandarei prendê-los, disse Neemias. Depois disso, eles não vieram mais. Quantas vezes Deus vai ter que falar com você? Quantas vezes a palavra de Deus vai ter que ser ministrada a você, para você aprender o que é verdadeiramente um culto ao Senhor? Então, disse Neemias: eu ordenei aos levitas que supervisionassem isso. Em quarto e último lugar, esse texto nos ensina sobre a restauração e a reorganização social, cultural e espiritual do povo de Deus. Como é que está a sua vida social? Como é que está a sua vida cultural? Como é que está a sua vida espiritual? Cuidado com a mistura. Cuidado para não se misturar. Olha, o crente é para ser igual ao óleo. Você coloca um recipiente de óleo e pode colocar água, pode colocar qualquer outra substância que não se mistura. Assim é o crente. Mas tem muita gente que com as coisas do mundo, olha para as coisas do mundo e diz assim: nós estamos juntos e misturados. Não, Deus não chamou você para se misturar com aquilo que não agrada a Ele. O versículo 23 diz assim: além disso, naqueles dias eu vi alguns dos judeus que haviam... Gente, quantas e quantas vezes você ouviu na palavra de Deus, na igreja, para você tomar cuidado com o jugo desigual? Mas às vezes as pessoas não entendem isso. E quantas servas de Deus estão impedidas de estarem na igreja por causa de maridos que não entendem e nem querem entender o que representa Deus para a pessoa. E vice-versa. O casal foi feito para adorar a Deus junto, estar na igreja. Quantas e quantas pessoas estão sendo incentivadas, estão sendo, às vezes, obrigadas a deixar de estar na casa do Senhor porque escolheram errado. Precisamos tomar cuidado na mistura com o tipo de linguagem, porque o versículo 24 diz que Neemias diz que a metade dos filhos deles falava a língua de Asdod, ou a língua de dos outros povos, e não sabiam falar a língua dos judeus. Perceba que quando a gente começa a se misturar com outras pessoas, a nossa linguagem muda. Qual é a linguagem que você tem diante de Deus? Diante das piadas contadas por certos crentes, que eu tenho vergonha de estar perto. Qual é a sua linguagem com seus amigos? Que língua você fala? Como é que você se reporta? Porque você é conhecido pelo que você é e não só pelo que você fala. Cuidado, porque a Bíblia diz: não vos assentei na roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores. Gente, cuidado com o jugo desigual, porque o jugo desigual já derrubou grandes homens de Deus. Olha o que diz o versículo 26. Diz assim: não foi por causa de casamento como esses que Salomão, o rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia um rei como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Olha só o que o jugo desigual pode fazer. Você pode imaginar, Salomão foi um dos homens mais sábios depois de Jesus que pisou nessa terra. A Bíblia diz que ele era tão sábio que quando Deus perguntou o que ele queria, ele respondeu que queria sabedoria. Mas mesmo assim, por causa do jugo desigual, Salomão se desviou do Senhor. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com a sua linguagem. Você não foi chamado
para estar misturado com aquilo que não é de Deus. É interessante que nós precisamos selecionar as nossas amizades. O versículo 28 diz assim: um dos filhos de Joiada, ó, a Joiada. Os filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, que era genro de Sambalate, o Horonita. Neemias diz aqui no final do versículo 28: e eu os expulsei para longe de mim. Deus está falando com você agora. Deus não está mandando você se intrigar com seus amigos, mas Deus está dizendo: selecione as suas amizades, selecione com quem você anda, se relacione com pessoas que sejam do agrado do Senhor. Não te esqueça deles, ó meu Deus, diz a palavra. A necessidade de consagração e purificação. O versículo 30 diz assim: desta forma eu purifiquei o sacerdote, purifiquei os levitas de tudo o que era estrangeiro, e designei a responsabilidade, cada um no seu próprio cargo. Você sabia que às vezes nós precisamos cumprir e respeitar as regras? Uma vida sem regra é uma vida desregrada. Uma igreja sem princípios, sem valores, sem doutrina, sem palavra, é um fracasso. Versículo 31, Neemias encerra dizendo o seguinte: eu também estabeleci regras para as provisões da lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Perceba você que às vezes as regras são ruins nós cumprirmos, mas às vezes são necessárias. Eu aplico essa palavra dizendo para você que está nos assistindo neste vídeo: essa tem sido a minha constante e ininterrupta oração. Eu tenho orado a Deus em meio à necessidade da restauração de vidas, da reorganização integral da igreja do Senhor Jesus. Assim Neemias orou também. E no versículo 14, Neemias diz assim: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade, e pelo templo de meu Deus, e pelo seu culto. Eu quero chegar no final da minha vida, da minha história, e poder orar assim como Neemias está orando: Deus, o Senhor lembra o meu empenho, o meu zelo para ver as pessoas melhorarem de vida. O Senhor lembra, Senhor, do meu empenho, do meu zelo de ver a tua igreja caminhando de acordo com a tua vontade. Lá no versículo 22, na parte C do versículo, Neemias ora a Deus novamente e diz assim: lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é misericórdia, para poder prosseguir, fazendo aquilo que o Senhor me comissionou, estar à frente do rebanho do povo de Deus. Neemias ora no versículo 31, na última parte: em tua bondade, ó Deus, lembra-te de mim. Eu encerro dizendo que a nossa oração é que Deus possa continuar restaurando vidas espirituais e cada vez mais fazendo o crescimento do seu povo. Nós precisamos orar para reorganizarmos a nossa vida, a casa do Senhor, o seu tempo, para que Ele continue seguindo avante como Deus quer. Ore e peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus para nunca você negligenciar o dia da adoração ao seu Senhor. E por último, Deus deseja sim restaurar as nossas vidas. Deus deseja sim reorganizar a nossa vida.
Deus quer fazer isso em todas as áreas. Amém? Eu quero agradecer a Deus em oração. Nós vamos orar louvando. E em seguida estaremos encerrando este do culto de ensino ao Senhor. Restaurá-los assim como foi dito na palavra de hoje. Glória a Deus. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar abre os olhos do meu
Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que hoje à noite o Senhor tenha falado tremendamente com você. Você deixe Deus restaurar a sua pureza. Deixe Ele reorganizar a sua vida. Priorize sempre um dia de adoração ao Senhor. E deixe Deus mexer em todas as áreas da sua vida para que você possa experimentar a integralidade de Deus. Nós vamos orar por você que está em casa. Nós vamos agradecer a Deus por esse culto. Dizer que Deus não desiste de você. Deus ainda conta com você. Os planos do Senhor permanecem o mesmo em relação à sua vida. Se você se afastou do Senhor, Ele jamais se afastará de você. Talvez hoje você assistindo esse vídeo, você possa estar querendo se reconciliar com o Senhor. Talvez você possa estar querendo se render ao Senhor, para que Ele possa fazer uma restauração, uma reorganização de novo na sua vida. Nós vamos orar por você. Senhor, nesta noite, noite de adoração, noite de louvor, de aprendizado, de ensino, nós te apresentamos, Senhor Deus, a Tua palavra que não volta vazia. E apresentamos cada pessoa que está aí nos assistindo. Que esta palavra, Senhor Deus, possa adentrar corações nesta noite. Que nesta noite, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo esteja fazendo mudança de vida. Nesta noite haja restauração, haja reorganização, para que então nós possamos, Deus, chegarmos a Ti através da adoração e da oração. Seja todos nós, abençoa o Teu povo. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.